Já vai começar a gravar. Prontinho. Então vamos à nossa live sobre Ponte de Wheatstone. Deixa eu habilitar aqui. Pronto. Ponte de Wheatstone. Mais um experimento que eu introduzo com o desafio de como você mede resistências, nesse caso aqui, muito pequena. Miliohm, pronto, coisa assim. Ou muito grande, gigaohm. Tá? Então, como você faz medições dessas coisas estranhas, esses valores muito fora do padrão? Tá? E por que não mede com ohmímetro? Porque um ohmímetro ele é nada mais do que uma bateria que joga tantos volts no resistor, mede a corrente, aí divide o V por I, tem o R. Só que se o resistor é muito baixo, muito pequenininho, quando você põe uma medida de potencial, a corrente que passa é altíssima. E você pode danificar o teu amperímetro, então você não consegue medir dessa forma. Se o resistor tem uma resistência muito grande, a corrente que passa é praticamente zero, e você não consegue medir de tão pequena que ela é. Então você não consegue usar um ohmímetro, vamos dizer, nem a lei de Ohm, vamos dizer assim, V e I, para R's muito pequenos, nem R's muito grandes. Então como é que você mede isso? Então, um fenômeno interessante que eu me lembro da minha graduação, quando é isso? 1900, deve ser lá para 85, tá, 85, olha só, faz tempo já, que eu estava no experimento laboratório, aula de física, medindo supercondutividade. O fenômeno da supercondutividade, você pega um material, vai baixando a temperatura, e abaixar a temperatura vamos dizer, em termos de graus Celsius, hoje está mais, mas naquela época eu vou chegar em menos 270 graus Celsius. 4 Kelvin. Coisa assim. Né? Então, quando você chegava a temperatura, nesse caso acho que era só nitrogênio líquido, devia dar uns 70 Kelvin, algo assim. Bom, quando chegar muito baixo, a resistência tende a zero. Ela não é pequena, ela é zero. Então, tinha a questão, como é que eu meço essa coisa que é zero? Eu precisava de um instrumento super sensível. Aí nós usamos uma ponte para acompanhar a descida e também depois para acompanhar o zero. E aí eu me lembro que interessante que a gente tinha concluído que como a ponte era formada de resistores, tem uma limitação, uma estrutura física montada ali, e cada componente tem a sua especificação, a conclusão era que a resistência que a gente estava medindo não era zero, mas ela era menor do que, agora não lembro do valor, mas tipo assim, menor do que 10 a menos 15 ohm. Porque se fosse maior que 10 a menos 15, eu conseguiria perceber. Como nós não percebemos, é menor que 10 a menos 15. Quanto? Não sei. Então é interessante que essa ponte de Wheatstone, um sistema parecido com ela, foi usado para medir coisas extremamente baixas, e a conclusão foi, olha, daqui para baixo eu já não enxergo, não consigo medir. Então eu não sei se é zero ou se é quase zero, mas é daqui para baixo. Então isso aconteceu, sei lá, em 85. Se eu ainda lembro, pô, ver como foi um negócio experimento bonito, marcante, assim, de ver aquela a curva de 20, daqui a pouco descia assim a curva reta. Pô, até hoje estou impressionado com isso, olha que maravilha. Felizmente, a supercondutividade hoje já se trabalha em temperaturas muito mais altas, até onde eu sei, ainda não em fios. Então, é a briga entre o fenômeno e temperatura. Temperatura do tipo menos 70 graus Celsius é coisa corriqueira, tá? Não se preocupa não. Isso aí é nitrogênio líquido, isso aí é baratinho. Então, esse menos 30, menos 50 graus Celsius é um frio suportável. Como as vacinas da Pfizer. Tá? Isso aí não é nada assim, tecnologicamente brilhante, não. Então, até onde eu sei, posso estar errado, estou desatualizado, a gente consegue hoje produzir boas cerâmicas que são supercondutoras em temperaturas um pouquinho baixas. Mas não consegue fazer fios. Qual o problema?
Se você quer puxar uma linha, quer fazer uma bobina, o fio é muito bom. Né? Você não consegue enrolar a cerâmica. Então, eu acho que não chegamos nos fios ainda com temperatura tão fácil de trabalhar ainda. Mas, em breve chegaremos. A tecnologia está mudando muito. Então, vamos conseguir coisas boas. Mas, tudo bem. Isso tudo é supercondutividade, não tem nada a ver com a nossa aula, exceto que a ponte de Whistler é para isso. Então, a aula de hoje é como medir coisas extremamente, no nosso caso aqui não precisa ser extremamente, mas miliohm, tá? Ou 0, alguma coisa de ohm. Então, não se faz com um ohmímetro, não se faz com um voltímetro, nem se faz, então, com uma ponte, que também é baseada em lei de Ohm e tudo, e tem uma outra lógica. Então, vamos lá. Dúvidas sobre isso? Professor, eu particularmente tenho uma dúvida em relação às incertezas que a gente tem que usar no problema. Tipo, ali a gente tem a incerteza instrumental, tanto do amperímetro quanto do ohmímetro ali, certo? Tá. Isso vai influenciar alguma coisa ou não? Eu sei que teoricamente vai influenciar, mas a gente vai ter que usar para mostrar onde está influenciando ou não? Tá, nesse caso aqui, deixa eu voltar, estou aqui naquelas 7 questões que eu coloco para dar uma dica para vocês. Tá? Então, vamos só começar, vamos só pegar e chegar nesse ponto, eu vou falar em embalo. Então, a primeira coisa que vocês fazem é comparar o método da ponte com o método de Ohm. Tá? Bom, por que eu estou medindo aqui uma lâmpada? E a lâmpada é aquela antiga, lâmpada de filamento ainda, acho que nem tem mais venda isso aí. Tá? Por quê? Porque ela tem ela é um resistor não ôhmico. Opa. Já falo, Sandra, ou Sara, deixa eu puxar aqui, eu vou chegar nesse tema daí. Tá, porque ele é um resistor diferente, é um resistor que varia conforme você aumenta a corrente. Não é igual a lei de Ohm, que o V sobre I é proporcional. Aqui o V sobre I varia. Então eu usei uma lâmpada por isso. E pedi para vocês fazerem o gráfico de comparar o Wheatstone por Ohm. Tá? Fizeram esse gráfico ou não? Porque esse gráfico é extremamente interessante. Professor, eu fiz o gráfico, mas ele tinha um segmento só, que era da resistência da lâmpada e da resistência da lei de Ohm. A gente obteve pela lei de Ohm. Perfeito. O que deu? Deu um coeficiente angular diferente de zero. Diferente linear, diferente de zero. Então vamos lá. Deu reta? Deixa eu ver aqui, peraí. O R2, vê o R2. Bom, vê a cara dela. Se o cara de reta, deu reta. Deu reta, deu reta. Tá. Você consegue falar que dá reta pelo coeficiente de correlação próximo de 1. Isso. Tá. Angular, quanto que deu? Angular deu 0,98. Praticamente 1. Isso. Se fosse 1, quer dizer que o Y é igual a X. Y é igual a 1x. Pronto. Então as variáveis são iguais. Porém, qual que é o linear? Linear deu 2,31. Tá, você deu não zero. Isso. Tá? Então vamos lá. Isso é uma questão importante. O que significa esse linear não zero? Um erro. Um erro. Qual é a origem desse erro? Como você pode explicar esse erro? Deixa eu ver se eu tenho aqui a... Ixi, eu devia ter. Deixa eu achar. Como é que você explica esse erro? Eu acho que aqui eu tenho ele. Estou abrindo aqui um PDF para as coisas eu compartilhar. Não, esse aqui não. Esse aqui. Aqui tá. Deixa eu compartilhar com vocês para a gente ver isso aqui que é importante. Compartilhar. Aí vai, prontinho. Aqui tá a ponte. A ponte, não naquele losango, mas eu só estiquei aqui no formato retangular. Só mudei a forma dele.
Repara, o que a ponte de Wheatstone vê? Uma relação entre os 4 braços, R1, esse braço aqui R2, esse braço R3, esse braço R4. O que a lei de Ohm enxerga? Esse V dividido por I. Esse gráfico que... Quem que fez aí? Eu perdi agora mudou. Não sei nem gráfico não, agora mudou a imagem aqui. Foi o Vinícius, se eu não me engano. Quem, Vinícius? Eu não sei. Agora Foi. Mudou, Vinícius. O que o Vinícius está falando? Ele dá linear 2,3 e angular 1. Isso. O que significa? Que, vamos lá, no teu eixo Y deve estar ponto de Wheatstone, no eixo X, Ohm. Isso, Então, exatamente. o valor que Ohm, que o Wheatstone percebe é igual ao valor que a lei de Ohm percebe, mais alguma coisa, mais 2,3 ohms. Que o linear tem unidade. O que significa isso? Olha lá para o circuito. É a resistência do amperímetro de novo? O amperímetro. Sim, sempre um amperímetro. Não, mas olha que legal agora. Olha que legal. Tá. O que o voltímetro enxerga? Desse ponto até esse ponto. O voltímetro enxerga R lâmpada mais RA. Então, quando você faz o voltímetro V por I, esse R é R ohm mais RA. Tudo bem? Certo. O que a ponte enxerga? Esse negócio está errado aqui, não é assim não. Eu não montei esse circuito aqui não. O V não estava aqui, ó. Eu acho que tá... Peraí. Eu não monto assim a ponte, eu monto de frente para dar errado. Ah. O voltímetro estava aqui ou estava aqui? Ele estava só na lâmpada, não estava? Tava só na lâmpada, se não me engano. Só na lâmpada, tem que ser, porque senão não vai dar errado. Deixa eu pegar aqui no meu caderno para ver. Ah, eu tenho que achar aqui, peraí. Propagação. Onde é que está isso aqui? Laboratório. Ah, achei um aqui, ó. Não é o que eu queria, mas tudo bem, funciona. Deixa eu trocar aqui, ó. Eu acho que não vai ficar tão claro como eu queria, mas... Essa imagem é mais escura, mas vamos ver se dá certo. Professor, lá na aula apareceu de 2 formas, só que no procedimento experimental tá da forma errada para dar certo, né? Para dar o erro. Então vamos lá. Então vai daqui, né? Tá meio escuro, mas tá aqui, ó. Repara, o voltímetro, ele tá olhando só a lâmpada. E o amperímetro pega essa linha aqui. Então, V sobre I te dá o R da lâmpada. Que é o correto, que é o que eu quero saber. O que a ponte olha? A ponte olha todo esse braço aqui, ó. O que a ponte enxerga? Lâmpada, amperímetro e voltímetro. Voltímetro é ideal, então o que ela olha? Amperímetro mais lâmpada. Por isso que o Vinícius observou aquela equação dele. R Wheatstone é igual a 1 vezes R ohm mais alguma coisa. O que é esse alguma coisa mais? Amperímetro. Resistência do amperímetro, 2,3 ohms. E olha que interessante. Ah, sempre amperímetro. Não, peraí. Agora ele apareceu no coeficiente linear. Sim. Na outra aula tinha aparecido no coeficiente angular. Ou seja, os dados te mostram as coisas, basta você saber olhar. Justo. Então não é, é sempre, todo sistemático é linear. Não. Cuidado com essas generalizações. Não falar. É que a generalização foi que é sempre problema no perímetro, não que ele é linear ou angular. O erro, né? Não é problema. Veja só, se eu tivesse colocado o voltímetro aqui, ó, antes do amperímetro... Sim, ia resolver o problema. Não, os dois iam medir errado. Então, aí o problema ia estar, entre aspas, resolvido, no caso. Ou escondido agora. É. Caixa 2, isso aí.
É Por que eu quê? falo que ia estar resolvido porque ia dar a reta certinha, né? Coeficiente Ou seja, você zero, né? não ia perceber um problema. Por quê? Porque a ponte e homem ia dar o mesmo número. Ah, então tá certo. Não, os dois erraram. Por isso que eu montei o voltímetro desse jeito, para dar diferença e falar, olha, tá vendo a diferença? Porque se desse igual, pô, que graça tem? Como é que eu falo que os dois estão errados, se eu não sei qual que é o certo? Então, fazendo assim, nessa montagem, eu falo, olha, a lei de Ohm, V sobre I, é só a lâmpada, enquanto que a ponte é lâmpada mais amperímetro. Ou seja, a maneira de montar o circuito foi de propósito para dar certo. Tá? E mais ainda, repara que o amperímetro agora, como ele está num fundo de escala maior, ele tem uma resistência bem pequena. 2, antes era, o outro experimento era 25, se eu não me engano, ohm. Aqui é 2, alguma coisa. Ah, é bem menor. É, mas a lâmpada tem quantos ohms? 20, 30, 40, 50? 2 ohms em 20 não é tão desprezível assim. Então, uma vez que a lâmpada tem um filamento cuja resistência também é baixa, esse amperímetro de 2,5, sei lá, 2, poucos ohms, já causa problema. Se eu tivesse uma lâmpada com resistência, sei lá, 200 ohms, 300 ohms, a gente nem ia perceber isso aí também. Então, felizmente, vamos dizer assim, tudo deu certo para dar errado. Tá? Para poder enxergar direitinho isso aí. Tudo bem? Tá, então vamos voltar aqui, ó. Isso aqui sai, isso aqui sai. Então, a primeira questão que eu falo para trabalhar é esse gráfico de ponte de Wheaton versus Ohm, que o óbvio seria, é a mesma coisa, para que fazer a mesma coisa? Vamos ver se o óbvio acontece. Pô, o óbvio não aconteceu. Ih, caramba, tem coisa aí. Tem coisa aí. Amperímetro. Professor, Oi. a gente analisou bastante o coeficiente linear, mas o angular ele tem algum sentido físico nesse gráfico? Qual que é a unidade do angular? Não sei. Sabe sim. Deixa eu É, ver. resistência, ohm, né? Do angular. Qual que é do eixo Y? É ohm, não é? Qual que é o eixo X? É Ohm também? também. Quanto que é ohm por ohm? É adimensional, né? Pronto, então o angular é dimensional. Só que daí multiplicado pelo x, ele vai Não, ter o valor de R ohm, né? não, então peraí. O coeficiente angular vale 1. É um número. É igualdade. É uma razão, né? Eu sei, ele está falando que, no caso teórico, ele é bonitinho. O que você mediu com a ponte de Wheaton é igual, ou é 1 vezes o do lei de Ohm. Esse 1 é 1. É um número. Certo. E quando a gente faz o MMQ, então, se eu achar a incerteza UB, ela vai ser o quê, então? Do quê? Você vai falar, ela continua sendo adimensional, vai dar em torno do 1. Com o MMQ com Tá. incerteza, inclusive, você fala, olha, isso aí é 0,99 mais ou menos 0,02. Tá, beleza. Você está falando que é um 1 com uma elegância. Ah, pô, Sim. é chique isso aí. Então o MQ com incerteza permitiria isso. E o linear poderia dar, vou chutar, 2,3 mais ou menos 0,1. Ou seja, não é zero. Não foi assim, nossa, é uma aproximação. Não. Você está mostrando que não é zero, então ele é alguma coisa. E ele tem unidade. O linear tem ohm de unidade. Então ele é uma resistência. De quem? Do fio? Será de quem? Não, do amperímetro. Precisa fazer? Não sei, eu adoro fazer MQ com incerteza. É tão fácil fazer, tão gostoso. Se tem dados, faça para aprender. É bom aprender. Não custa, acho que não sei se precisa aqui, não precisa. Eu acho que É que eu acho que não tem as incertezas para fazer, se não me engano. Então faz o simplão. Aqui o problema vai ser o resumo estruturado. Outra questão, já chegamos lá. Tá? Então, MQ simples. Tá bom? Então repara que esse gráfico me permite isso. Aí você começa a brincar. Pô, então peraí. Agora eu sei o que minha ponte mede,
Não é só a lâmpada. Então, eu vou pegar o que a ponte mede e subtrair do amperímetro. O perímetro dela. Ou eu vou pegar o valor pela lei de Ohm. Que nesse caso, ainda é possível, porque eu estou mexendo com 20 e poucos ohms, de 20 a 70 ohms, se eu não me engano. Você consegue ainda usar a lei de Ohm. Tudo bem? Então, os dois métodos são, em princípio, equivalentes. Até o item 4, que é a pergunta do Pedro. Tá, então, vamos lá. Faz um gráfico do R do filamento. R do filamento é do filamento, não é o que a ponte viu. É o que Ohm viu, no princípio. Ou é a ponte menos amperímetro. Para mostrar que é curva. Nossa, isso não é reta. Claro, o R varia. E varia por uma questão simples. Quanto mais corrente você... Simples não. Quanto mais corrente você passa, por efeito Joule, ele esquenta. Quanto mais o filamento esquenta, mais aumenta a chamada resistividade. Quanto maior a resistividade, maior a resistência. Então, a resistência, ela varia quanto mais corrente você passa. A ponto de, lá no finalzinho do experimento, eu devo ter... Puxa, eu estou com calor já. Tá falando, até deu calor aqui já, calma aí. Já ficou quente agora. A ponto de, lá no finalzinho das fotos, você vê o filamento aceso. Inclusive, eu não consegui nem... Eu tive que desligar o amperímetro, porque estourou o fundo de escala, no 200 mA. Ou seja, esquentou tanto que começou a emitir luz. Radiação de corpo negro. Um chique para isso. Então, o filamento já emitia luz antes da gente ver, mas emitia infravermelho, a gente conseguia enxergar. Talvez com o celular você consiga pegar. O celular pega um pouquinho mais que o olho humano, mas já está emitindo luz. Tá? Mas isso é outra coisa. Isso vai chegar lá no que a Sara vai perguntar daqui a pouco. Então vamos lá, vamos continuar. Aí eu falo o seguinte, olha, usando a equação para a ponte de Wheatstone, conhecendo R1, 2 e 3, ou sei lá que letra que eu vou colocar, calcule a incerteza pelo método da ponte de Wheatstone. E aí depois eu falo, faz a mesma coisa agora pela lei de Ohm. Você tem certeza de R1, 2 e 3? Deve ter em algum lugar, deixa eu achar aqui, peraí, acho que está lá. Ai, cadê meus PDFs aqui? Em algum lugar eu... Isso, falei, ó. O R3 eu dei incerteza, o R4 eu dei incerteza e o R1 é a década. Eu dei incerteza, acho que era 5%, se eu não me engano. Eu falei em algum lugar aí. Não nem lembro onde mais. Então você consegue propagar. O V e o I você tem certeza também, não tem? Tem. Você tem o V e tem o I. Você consegue propagar e você tem a incerteza prevista pelo método da ponte de Wheatstone e a incerteza prevista pelo método da lei de Ohm e ponte de Wheatstone. Compare os dois. Isso vai dar uma coisa belíssima. Eu mando comparar, não mando? Deixa eu ver aqui se eu falo. Item 5. Compare os valores médios que você achou, lá o valor do R, os valores propagados pela lei de Ohm e pela lei de ponte de Wheatstone. Alguém chegou a fazer esse gráfico? Que eu devia ter em algum lugar, não tem, tá aqui, ó. Só que tem só os números calculados ali. Professor, isso que eu ia perguntar. Eu queria perguntar sobre esse gráfico, porque eu não entendi muito bem como que faz ele, porque eu só encontrei um valor só para incerteza. Então, o gráfico seria uma reta, né? Não, peraí. Deixa eu achar aqui em algum lugar, eu vou te... Opa, minha certeza. Ih, esse aqui é o texto completo. Vamos ficar maluco. Laboratório. Eu acho que eu não tenho um vídeo sobre isso, que eu falo. Mas vamos lá. A equação não é aquele R1 sobre R2 igual a R... Bom, quem é 1, 2, 3, 4, você pode variar à vontade. Eu não sei como... Mas montou esse sobre esse igual a esse sobre esse. Não tem, você pode chamar o que você quiser, mas depois que você montou, acabou, não tem opção. A relação é aquela. Então não decore que é sempre 1 sobre 2, 3 sobre 4. Não decore isso não. Pode ser 1 sobre 4, 2 sobre 3, qualquer coisa assim. Bom,
Mas pode escrever, R da lâmpada é igual a, não sei de cabeça aqui, R1 vezes R2 sobre R3. R1 tem certeza, R2 tem certeza, R3 tem certeza. Então, R lâmpada é uma função de 3 variáveis, R1, R2, R3. O que você vai fazer? Derivar essa expressão em relação a R1, em relação a R2, em relação a R3. E escrever aquela expressão zona. Tudo isso é letrinha ainda, letrinha, tá? Então, você vai escrever, literalmente, R equivalente com a sua incerteza é igual a essa derivada ao quadrado, vezes não sei o que, aquela raiz quadrada grandona. Bom, agora você vai colocar números. Porque cada linha da tua tabela tem um certo. Bom, todas têm o mesmo R3 e R4, estou vendo aqui, ó, R3 e R4 são comuns. Para cada linha da tabela, para cada R1 que você coloca, você tem R1, 2, 3, você vai gerar um R da lâmpada. Então, agora, como você tem ali uns 15 valores, vai ter 15 valores diferentes. Tá? Deixa eu tentar mostrar aqui. Esse aqui. Mas 15 valores de incerteza ou 15 valores de resistência? De tudo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui está a minha tabela. Isso aqui vocês têm. Isso aqui, ó, é o V do filamento, V da fonte, o V da lâmpada, a corrente da lâmpada. Aí você determina a década. E a partir daí você calcula aqui, ó. Isso aqui é calculado pela ponte de Wheatstone, isso é calculado pela lei de Ohm. Tá? Agora eu vou escrever uma expressão que diz a incerteza pela ponte pela lei de Ohm é fácil. É dividir U por V. U mais U mais incerteza. V mais incerteza de V por I mais incerteza de I. Faz as continhas, você tem lá. Tanto valor, mais ou menos. Quanto que é o valor? Aí você vai ter, ó. Vai ter 20,25 mais ou menos alguma coisa. Esse alguma coisa, esse 2,6 aqui, ó. Esse aqui é o cálculo propagado por Ohm. 25,3 mais ou menos 1,3. 68, 59 mais ou menos 0,6. Tá? Para cada coisinha dessa, para cada condição, você tem uma conta. Vamos fazer continha aqui. Vamos fazer ao vivo aqui. Né? Ao vivo, vamos pelo menos preparar aqui as continhas. Opa. Deixa eu ligar aqui minha mesinha. Pronto, agora sim. Deixa eu habilitar aqui. Cadê ela? Vamos fazer com lei de Ohm, com compartilhar. Peraí. Bom, estão vendo a telinha branca, não estão? Você sabe que R pela lei de Ohm é igual ao V dividido por I. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. R ohm mais ou menos a incerteza de R ohm é igual a V mais ou menos o V sobre I mais ou menos o I. Tá? Como aqui é uma divisãozinha simples, o que vai dar? A incerteza pela lei de Ohm é igual a V sobre I raiz quadrada de UV sobre V ao quadrado mais o I sobre I ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é incerteza e esse aqui é o valor calculado. Então, isso aqui é V sobre I. Para cada linha da tabela, você tem um certo V e um certo I. Calcula esse cara aqui. Para essa mesma linha, você vai pegar, ó, o V está aqui, o I está aqui, o V está aqui, o I está aqui, você tem as incertezas e calcula. Então, para a primeira linha, você vai tirar
o R ômega da primeira linha, mais ou menos a incerteza de ômega para a primeira linha. Segunda linha é outro par VI. Vai calcular outro valor dele mais outro valor da incerteza. Para a terceira linha, outro valor do resistor mais outro valor até o último ponto. Cada linha dessa é uma foto diferente, é um valor de fonte diferente, é um R diferente. Isso para lei de Ohm. E como é que faz para ponte de Wheatstone? Como é que era a equação de ponte de Wheatstone? Como é que era? Era R2 é igual... Assim, né? A ponte está aqui, ó. Então, devia ser, era isso, R1 sobre R3 é igual a R da lâmpada sobre R4? Era. Se for isso, ó, R lâmpada é igual a R1 vezes R4 sobre R3. Perfeito. Eu tenho uma função de 3 variáveis. Eu tenho que calcular DRL, DR1, DRL, DR2, DRL, DR3. Isso ao quadrado, multiplico por U do R1, U do R2, U do R3. Tudo ao quadrado. E eu vou escrever aquela expressão zona grandona, lembra? Qual que é? Claro que vocês lembram. A incerteza pela ponte de Wheatstone é igual a derivada de R lâmpada dr1 ao quadrado, UR1 ao quadrado, mais derivada de R lâmpada dr2 ao quadrado, vezes UR2 ao quadrado, mais derivada de RL dr... 2 não, aqui é 3, desculpe. 4 ao quadrado, o R4, aqui é 3. Opa, raiz, tudo isso aqui. Pronto. Para cada... Ó, o R3 e R4 são constantes. Não variam o valor. O que você faz? Você varia R1 e com esses 3 você calcula o R lâmpada. Então, para cada linha da tabela, para cada R1, você calcula o R lâmpada com o seu respectivo incerteza para o ponto de Wheatstone, que é essa expressão. Quanto que era a derivada? Vai ter que derivar. R lâmpada igual a, como é que era? R1, R4 por R3, era isso? Deixa eu ver se isso... Isso, 1, 4, 3. Agora é coragem, vamos lá. DRL, DR1. Quanto vale isso? R4, R3, sobre R3. 4R3, isso mesmo. DRL por DR4. Esse também é fácil. R1 por R3. por R3. DRL, DR3. Quanto que dá? Cuidado. R1, R4 por R3 ao cubo, ao quadrado. R1, R4, que ele é uma constante, agora vamos derivar 1 sobre... Ou seja, vai aparecer um menos aqui. Menos 1 sobre R3 ao quadrado. Pronto. Para cada linha R1, R2, R3, você calcula um RL. Para a mesma linha, você calcula essa derivada, multiplica esse termo aqui pelo UR1, esse aqui por UR2, UR4, desculpe, e esse aqui por UR3. E monta essa mega expressão aqui, ó. Pronto. Então, se a tua tabela tem, deixa eu ver quantos tem aqui, ó, uns 15 números, você vai ter 15 valores. Com 15 valores, você monta um belo gráfico. E esse belo gráfico é belíssimo. Porque você vai notar
deixa eu tentar ver se consigo mostrar aqui, ó. Opa. Deixa eu compartilhar. Vou adiantar um resultado que vocês vão fazer depois faz com calma. Se você fizer um gráfico agora de incertezas por RL, tá? Deixa eu ver os dados ali, ó. Para lei de Ohm, não, para ponte de Wheatstone, repara, você tem vários RLs aqui, tá? Várias condições. Para ponte de Wheatstone, o gráfico é mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. É algo assim. Isso aqui é a incerteza calculada pela ponte de Wheatstone. A da lei de Ohm é algo assim. Deixa eu tentar mostrar aqui agora. Cadê? Vai dar algo assim. Incerteza calculada pela lei de Ohm. Tá? Isso aqui é incerteza. Mas tem um gráfico muito mais bonito que é o seguinte. Em vez de calcular a incerteza, você vai calcular a incerteza dividido por RL. Certeza relativa. Se quiser, multiplica por 100, para dar em porcentagem. E esse gráfico aqui é lindo, porque ele vai dar o seguinte. Para a ponte de Wheatstone, isso aqui é praticamente uma reta. Para a lei de Ohm, isso aqui é uma coisa assim, ó. O que mostra isso? Isso mostra que para frequência, para resistências baixas, o erro, a incerteza devido ao cálculo pela lei de Ohm é muito maior do que a incerteza devido à ponte de Wheatstone. Para R grande, são muito parecidos. Para R pequeno, é muito diferente. Algo do tipo, termos numéricos, eu tenho aqui, ó. Bom, deixa eu mostrar para vocês os termos numéricos. Deixa eu compartilhar isso aqui para vocês vão ver. Cadê a planilha? Está aqui. Aí vai. Prontinho. Ó, aqui eu tenho R1, o R2, o R3 e 4 são fixos. Então, esse aqui é o R1. Esse aqui é o R calculado pelo ponto de Wheatstone. Esse é por lei de Ohm, que tem aquela diferença dos 2,3 ohms só. Essa aqui é a incerteza calculada pela ponte de Wheatstone. Essa é a incerteza pela lei de Ohm. Agora, isso que me interessa. Essa é a incerteza relativa percentual calculado pela ponte de Wheatstone. O que é? É a incerteza dividido pelo valor vezes 100. Então, aqui, ó. Opa, faltou um número aqui. Ó. É esse número, incerteza, dividido, aquela raiz quadrada, blá, blá, dividido pelo valor que eu calculei, vezes 100. Olha só, a ponte de Wheatstone, o tempo todo, a incerteza está valendo de 1,5%, 1,7%. Olha para a ponte, olha para a lei de Ohm. Que eu pego o valor calculado pela lei de Ohm, é aquele raiz quadrada de o I sobre I ao quadrado, o V sobre V ao quadrado. Ela começa em 8%, acho que até 12%, se eu não me engano, tem um número a mais ali, 8%, e vai para 2%. Ou seja, para valores pequenos, a lei de Ohm ela é muito mais incerta, muito pior do que a ponte de Wheatstone. Moral da história, se você quer medir coisas pequenas com a lei de Ohm,
você vai medir uma grande porcaria. Se você quer medir o ponto de Wheatstone, vai dar bem melhor resultado. Então, essa análise aqui de propagação de incerteza dá para matar saudade já daquelas continhas todas. E essa interpretação deixa claro que a ponte de Wheatstone é muito melhor do que a lei de Ohm para resistências pequenas. E aqui eu estou só com 20 e poucos ohms. Imagina se eu vou diminuindo mais ainda. Isso aqui ia dar... a ohm ia ser uma desgraça. Tá? Então, outro resultado importante que esse aqui, o item 5. Compare os valores, o valor médio, né, o valor da coisa, e o valor propagado para a lei de Ohm e para Wheatstone. Tá? Esse gráfico é bem interessante, que te revela que a ponte de Wheatstone tem muita vantagem para R pequeno. Tudo bem? Faz as contas, chacoalha aí os números, bota isso aí no papel e fala, opa, tô vendo. Aí sim. Sem fazer conta, não vou ver nada. Faz a conta que é melhor. Tá? E aí, finalmente, chegamos na pergunta da Sara. Transformar a ponte em um termômetro. Eu poderia usar um transdutor para isso? Sim. O que é um transdutor? É algo que transforma uma grandeza em outra. Ponto final. Tá? O resistor é um transdutor. Porque ele um resistor na ponte de Wheatstone. Por quê? Porque ele vai transformar resistência ou temperatura em resistência. Esse resistor aqui em especial, nós vimos aí, quanto maior a corrente, mais ele aquece, maior a resistência. Então, existe uma relação entre temperatura e resistência, que a ponte consegue medir. Mas, com esses dados aqui, nós não conseguimos calibrar isso. O que eu precisaria ter? Eu preciso fazer um experimento primeiro, onde eu sei, a temperatura é essa, a resistência é essa, e fazer um gráfico de temperatura por resistência. Aí eu meço com a ponte a resistência e te falo quanto que é a temperatura. Tá? Essa calibragem nós não fizemos. Tá? Então aqui, com esses dados, nós não conseguimos fazer um termômetro. Conseguimos até entender como funciona. Não só um termômetro. Um sensor que eu acho super legal é o medidor de vácuo, tal do Pirani. Como é que funciona? É uma ponte de Wheatstone, onde um resistor está dentro de uma câmara, onde tem vácuo, tem baixa pressão. Como é que ele funciona? Você passa uma corrente pelo resistor. Essa corrente faz o resistor esquentar. Qual o mecanismo acontece aí para uma corrente constante, tá? Para o resistor atingir uma temperatura constante. Então ele tem a corrente passando, mantém ele aquecido, só que ele perde calor para o ar em volta. Quando a molécula de ar bate no resistor, ela sai correndo. Ela ganha energia cinética. Tira energia térmica do resistor. Com isso, o resistor fica na temperatura constante. Estabilizou, está lá, temperatura constante. A corrente aquece, o ar esfria e a temperatura é constante. O que acontece se você tira o ar, se você faz vácuo? Não vai haver esse processo de perda de calor. Então, o resistor agora vai aquecer mais do que antes. Então, quando você põe o teu sensor, o teu resistor, numa câmara com vácuo, quanto maior o vácuo, mais ele esquenta. Quanto mais ele esquenta, mais ele desequilibra a ponte. Quanto mais desequilibra a ponte, mais você vê o amperímetrozinho lá da ponte mexer, ou mais você tem que atuar no R1 para voltar ao zero. Então, você pode associar esse novo R1 com aquele vácuo. Você tem um medidor de vácuo assim. Poderia ter um sistema, um transdutor, que
de acordo com a luminosidade, eu tenho uma certa resistência. Eu posso ter um sensor que, de acordo com quanto você pressiona ele, quanto você aperta ele, tem uma resistência. Eu posso ter um sensor, quanto mais você traciona ele, varia a resistência e você consegue... Ou seja, tudo aquilo que produz um efeito que varia a resistência pode ser detectado pela ponte de Wheatstone. Então, o pessoal da Civil, tá lá, imagina uma estrutura, uma ponte, um prédio que tem uma fissura, uma rachadura lá. Você quer ver se aquilo está abrindo. Então, você pode colar um sensor, chama o strain gauge, né, que conforme você abre essa fissura, se você tracionar, muda a resistência. Então, você cola ele, super bom dos dois lados da tua rachadura. Se o negócio abrir, esse sensor muda a resistência, a ponte de Wheatstone acusa. Então, você tem um medidor de rachadura. Se o sistema oscila, você vai ver a oscilação na ponte de Wheatstone. Então, você consegue transformar ela em um monte de coisa. Toda a propriedade que acaba revertendo em resistência de alguma coisa, você mede com a ponte de Wheatstone. Você mede resistência, mas associa a resistência à temperatura, a vácuo, à tração, à compressão, à luminosidade, ao que você quiser. Então, a ponte de Wheatstone é um mecanismo que está por trás de sensores muito sensíveis. O que você tem que fazer? Ter um transdutor que afeta alguma coisa e transforma em resistência. Pode ser um resistor, pode ser um diodo sensível à luz, tá, um LDR, pode ser você conseguir tecnologia. Tá, pode ser esse string gauge, no fundo, ele é um sistema assim Já viram no carro que você tem aquele... Para desembaçar o vidro traseiro, você tem aquela gradezinha, né? Imagina que isso aqui agora consegue mexer. Então, de acordo com a posição disso aqui, você tem uma resistência maior ou menor. Então, se você traciona aqui, esses filamentos mudam de posição. E você consegue... Isso mede a resistência, você mede a nova resistência e associa um novo valor. E consegue, com isso, montar sensor de tração. Então, a ponte de Wheatstone ela é super versátil para medir pequenas variações com sensibilidade de várias grandezas. Basta montar uma ponte com um transdutor adequado. Tá, então, aqui nós estamos medindo resistência na lâmpada. Mas se eu tivesse uma tabela de conversão resistência e temperatura, eu poderia estar usando como termômetro. Eu poderia saber qual a temperatura. O que eu sei aqui na ponte é qual a resistência. Eu não sei a temperatura porque eu não calibrei para isso, mas eu poderia saber. Poderia fazer continuar o experimento calibrando isso aí. Tá, então, a ponte ela é super versátil para medir um monte de coisa sensível. Inclusive oscilações. Quando o negócio oscila, você consegue ver a oscilação por um sensor na ponte. O pessoal da mecânica usa muito isso, o pessoal da civil usa, física também, qualquer sensor aí, muitos sensores usam esse sistema. Tudo bem? Professor, eu tenho uma dúvida aqui, voltando para a parte de incerteza. Quando a gente foi fazer o gráfico da resistência da lâmpada pela resistência obtida pela lei de Ohm, eu não queria simplesmente tirar o coeficiente angular gerado pelo gráfico, eu queria obter esse valor matematicamente. Então, o que eu fui fazer foi tirar o MMQ, para eu conseguir o A e o B, e associar o A ao coeficiente linear. O problema é que eu utilizei para as incertezas de x e de y os mesmos valores, porque eu fiz o cálculo errado. Um desses valores eu fiz o cálculo certo, né, que foi da propagação de incertezas, que tem aquela raiz enorme, e ele deu mais ou menos 0,26.
E o outro foi o da lei de Ohm, que deu também 0,26, que eu obtive também através dessa fórmula da propagação de certezas com a raiz, sendo que era para ter feito aquela razão mais simples. Uhum. E aí eu achei todos os valores, né, SX, SY, e no final das contas, eu encontrei o coeficiente angular e linear exatamente como o do gráfico. Então eu estou em dúvida, porque eu supostamente utilizei um valor errado, então eu não deveria ter achado um coeficiente angular e linear igual ao do gráfico, então eu não sei o que está acontecendo. Qual gráfico está falando? Resistência por? Resistência da lâmpada pela resistência da lei de Ohm. Ah, então peraí. Esse gráfico, resistência da lâmpada pela lei de Ohm, tem que dar aquele linear em torno de 2,3, isso, o 2,3 e angular igual a 1. 1. Isso. Tá. E você chegou nesses valores? Eu cheguei exatamente nesses valores, com casa decimal, tudo deu 0,98 e 2,31 e pouquinho. Tá. Tudo bem, tá, peraí. Então, qual que é a tua dúvida? Foi como fez o NMQ? A minha dúvida é por que o valor está dando correto se eu utilizei valores de incertezas de x e y incorretos. Porque, peraí, as incertezas, você fez o NMQ com incerteza ou sem incerteza? Foi com 0,26 para incerteza de x e 0,26 para de y também. Tá, mas você fez as contas com o MQ simples ou MQ com incerteza? Qual que é a diferença entre os dois? Um se calcula a somatória de x, y, x2, x vezes y e... O que faltou aí? Sei lá. 5 eu fiz com esse. Isso, exatamente. O outro você calcula o que eu chamo de S, não de somatória. Mesma coisa. O x sobre o x, y sobre o y, x vezes y sobre o x, 1 sobre o x, e assim vai. Você calculou isso ou não? Não, eu fiz o somatório. Ah, tá. Então você encontrou o MMQ sem usar incerteza. Certo. Então, se você botar qualquer número lá, você não usou. Você pegou, quer ver, os dados de... Deixa eu mostrar aqui minha tabela. O que você fez foi pegar esses dados aqui, ó, para comparar. Opa. Isso. Tá? Calculado pela ponte Wilson e pela cor. Essas incertezas aqui, ou qualquer outra, não apareceram em lugar nenhum do cálculo. Você não usou isso aí. Ok. Tá? Nós já usamos o MQ com certeza. Não usamos aqui no experimento? Já é um outro experimento? Eu acho que no experimento passado, se alguém puder confirmar. Tem tanto tão louco assim. Passado foi qual? Foi de geradores reais. Sim, no passado a gente usou a MMQ com incerteza. Com certeza, sim. Eu acho que nós usamos na aula anterior ainda sem certeza, no geradores com certeza. Aqui você usou, então, pelo que você me fala, sem certeza. Você somou todos os x, todos os y, todos os produtos, todos os quadrados e mandou ver no sistema. Foi. Eu utilizei essa fórmula aqui, ó, que é o i é igual a raiz de uy ao quadrado mais o dy dx ao quadrado vezes o x ao quadrado. Ué, mas esse não é o com incerteza? Mas, Esse foi esse que eu utilizei. Mas o que tem a ver isso com o MMQ? Isso que eu não estou achando a lógica. Porque a partir do MMQ foi quando eu achei o i, não foi? Não é a partir do MMQ que você achou o i? Um somatório de SX, SY e tudo? Não. Peraí. Deixa eu ver se eu compartilhar aqui a tela. Peraí. Não. Primeiro eu fiz esse UI, e aí depois eu usei o UI para fazer o MMQ, só com somatórios. Primeiro, qual que você fez? Você pegou esse UI. Isso. E aí eu fiz os somatórios aqui para fazer o MMQ, porque os somatórios é xi sobre o i ao quadrado, yi sobre o i ao quadrado, então eu precisava do valor de UI. Ah, tá. Então você calculou aqueles o SX que era igual à somatória Isso, exatamente. do por UI ao quadrado. Isso, esse UI eu consegui pela raiz que eu acabei de falar. Tá bom. Então você encontrou naquela reta um valor de
A mais BX. Um A mais ou menos o A e um B mais ou menos o B. Isso, exatamente. Quanto deu esses números? Curiosidade. Vamos O lá. A deu 0,32 e o B deu 0,01. Não, esse é o A e o B, né? Isso, é certeza. Ah, então O A, o peraí. B. 0,01. Isso. Agora o A e o B deu 2,31 e o B deu 0,98. Tá. Ou seja, isso aqui, ó, tá muito próximo de 1. Legal. E esse aqui, eu vou escrever como 2,3 mais ou menos 0,3. Você achou a resistência do amperímetro com essa incerteza aqui, ó. Está em Isso. torno de 2,5, 2,5, essa faixa. Entre 2 e 2,5, grosseiramente falando. Esse é ohm, esse aqui é dimensional. Tá, então você fez certinho, tudo bem, aí tá legal. Mas aqui, peraí. Então vamos fazer o seguinte. Você tinha. Você fez conta boa, então, peraí, você tinha tabela original. R da ponte de Wheatstone e o R da lei de Ohm. Exatamente. Aí você propagou para cada ponto. Não, você usou o valor constante, não foi? Foi meu amigo Jefferson que fez. Se ele puder abrir o microfone para conversar. Tá. Aí a gente conseguiu incerteza para cada um desses 14 valores aí. De Ah, X e de. para cada um diferente aqui, né? E aí a gente achou uma média no final, porque os valores eram muito aproximados. Essa média que eu não gostei. Eles eram todos em volta de 0,258, por aí. E a gente foi arredondado para 0,26. Eu tô achando que os dados agora não estão batendo com o meu. Peraí. Deixa eu mostrar os meus dados aqui. Eu acho que você fez a coisa certa, mas o número não estou gostando dele, não. Deixa eu compartilhar a tabelinha aqui, peraí. Ok. Então vamos lá. Esse aqui, ó, é o R calculado pela lei de Ohm, pela lei de ponto de Wheatstone. E esses aqui, ó, são as incertezas, aquela raiz quadrada, derivada ao quadrado, derivada, aquelas três derivadoras, que é ponto de Wheatstone. Deu esses números aqui, ó, Ok. de 0,42 até 1. Aí que eu fiz? Eu dividi esse por esse e multipliquei por 100. E deu isso aqui, ó. Esses valores aqui, ó, eles estão crescendo. Nossa, está piorando. Não é que está piorando. Em termos proporcionais, eles continuam em torno de 1 ponto. Olha, eles estão até melhorando, de 1,7% para 1,4%. Está até ficando melhor, para a verdade. Nominalmente, eles crescem. O relativo diminui. Então, aqui, ó, valor calculado da ponte do resistor pela ponte de Wheatstone. Eu até poderia subtrair o amperímetro. Uhum. A incerteza propagada, aquela raiz quadrada gigantesca de três derivadoras, não sei o quê, e a incerteza relativa. Ok. Tá? Aí que eu fiz depois? Mesma coisa, pela ponte de Wheatstone, propagação pela lei de Ohm, propagação por lei de Ohm e relativo percentual. Tá? A incerteza nominal diminui e a percentual também diminui. Mas olha, se você comparar essas duas percentuais, olha só, enquanto aqui começa em 8%, aqui está em 1,7%. Uhum. Resistências baixas, ohm é uma porcaria. Conforme vai aumentando, esse aqui cai um pouquinho, para 1,4. Esse cai para 2,1. Se eu tivesse um ponto aqui embaixo, já estariam iguais. Ou seja, para R grande, tanto faz. Use o ohm que é mais fácil, né, pô? Para que usar o Y, que é complicado. Que esquisito, então, porque os nossos valores estão bem diferentes, só que no final das contas eu obtive ali os resultados esperados. Eu vou ter que dar uma revisada, olhar o que aconteceu. É o que eu estou achando estranho. Como é?
que você fez aí? Deixa eu só ver uma coisa, peraí. Deixa eu puxar aqui. Não, esses dados aqui são normais. Então, calma aí. Que é esse? Dados experimentais do gabarito. Olha só que chique. Calma aí, então. Deixa eu puxar. Tá lá, tô mandando pro WhatsApp. Ok. Se eu não mandei errado, dados experimentais gabarito XLS. XLSX. Estou mandando os meus dados para o grupo de civil, produção e física. Esse? Acho que sim. Da sexta-feira à noite. Normal, tá? Isso. Tá. Confere lá, então. São os dados que vocês têm, mais algumas colunas a mais. Só isso. Não tem nada de novo. Tá bom. Vai me ajudar aqui a conferir o que aconteceu. Confere. E aí eu vou te atualizando no WhatsApp, se eu tiver mais Tá. alguma dúvida. O que o Pedro perguntou aqui? Peraí, nesse caso a gente precisa fazer MQ com certeza? Não, isso foi mais cedo. Eu até nem pensava nisso. Tá? O que eu queria que vocês fizessem não é MQ com incerteza, mas comparasse as incertezas relativas percentuais via Wheatstone e via Ohm, para mostrar que via Ohm é pior do que o Wheatstone para resistência baixa. Então, nem tinha a intenção de que vocês calculassem o MMQ com certeza. Já era luxo demais. Mas sim fizesse a comparação entre esses dois caras aqui em função desse aqui, ó. Conforme a resistência aumenta, conforme a resistência diminui, vamos dizer assim, o Wheatstone fica lá em torno de 1,5%, 2%. O Ohm vai para 8%, 10%. É um gráfico muito mais legal, que eu queria mais focar nesse aqui do que no que no M, que com certeza. Que já é uma coisa sabida já, né? Só que aí o Vinícius calculou alguma coisa errada, eu não sei o que foi, não. Eu vou conferir aqui, tá um mistério, pra ser É, sincero, mas aí eu te falo depois. o que pode ser? Deixa eu ver. Não está tudo em ohm. Esses 20 e poucos é ohm, não é nada de quilo-ohm. Eu tenho até as equações aqui, ó, raiz quadrada e não sei o que, se quiser acompanhar. Bom, desvenda essa planilha de Excel que você tem informação aí. Tá? Beleza, professor, obrigado. Vamos fazer um teste aí, depois você me manda, vai mandando usar para poder acompanhar aí. O que mais, pessoal? Vixe, já são 9h30 quase. Algo mais? Tranquilo? O que faltou na listinha lá? Ah, não, já acabou. A listinha acabou. Vamos dizer, o importante do experimento é usar as propagações para mostrar que as incertezas para R pequeno são menores para ponto de Wheatstone. Ou seja, não é bom usar lei de Ohm. Então, aquela minha questão inicial, como é que eu meço valores pequenos? Ponto de Wheatstone. Porque você consegue medir e consegue medir bem. Daí, como é que eu meço valores grandes? Também ponte de Winston, né? Só que Sim, daí mudando a década. não a década. Cadê? Deixa eu achar aqui algum PDF que eu tenho isso aqui. Ó. O charme todo está aqui, ó. Deixa eu. Qual que é o arquivo que eu quero? Esse aqui serve. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui e compartilhar. É mais fácil do que parece. Esse aqui? É esse aqui, ó. Vamos lá.
Aqui está uma pontezinha, aqui eu botei R1, 2, 3 e 4. Então a relação é R1 sobre R3, R2 sobre R4. Está aqui, ó. O que eu quero determinar aqui? Peraí. Ó, eu quero calcular R2. Eu sei R4, R3 e o R1 é variável. Então vamos lá. Se o R4 é muito maior do que R3, esse termo aqui é muito grande. Tudo bem? Eu não tenho mais aqui. Ó, tá até aqui, tá no documento lá. Vocês têm isso aí no site de vocês? Sim. Se R4 é muito maior que R3, você vai medir coisas muito grandes. Se você inverte, coisa muito pequena. Então basta você pegar os dois resistores e trocar. Pronto. Quais são os dois? Vai trocar? 3 com 4. Se esse aqui é muito maior que esse, é porque esse cara é muito grande. Se esse é muito menor do que esse, é porque esse cara é muito pequeno. Para a mesma década. A década vai de 0 a 1000. 0 a 10 mil, sei lá, 0 a 1000. Mas enquanto ela vai de 0 a 1000, ela pode medir coisas que vão de poucos a quase nenhum miliohm, ou de alguns giga a muitos gigaohm. A mesma década. Porque o fator multiplicador é dado por R3 e R4. Então você consegue brincar com isso também. O que eu não fiz é análise de incerteza para R muito grande. Eu imagino que, assim como no começo, para R pequeno, ohm é pior do que o Wheatstone, os dois devem ficar iguais, continuam. Lá na frente, o ohm piora e o Wheatstone continua bom. Isso que eu imagino, não fiz essa conta. Se é para R muito pequeno e para R muito grande, ohm é uma porcaria. Aqui no meio, tanto faz. Eu prefiro o ohm, que é mais rápido, para dizer a verdade. Usar o ohmímetro. Mas para os extremos, não. Não fiz a conta para o R maior, mas esse que eu imaginaria. Tudo bem? Tudo bem, sim. Algo mais? Deixa eu ver. Não, era só isso. Acho que não tem mais nenhum recado, nada. Então, vamos parar por aqui, então. Posso parar a gravação? Sim. Tudo bem? Então vamos encerrar aqui a gravação, só para... Já ficou comprida demais já, nossa. Prontinho, ó. Estou encerrando.